descuidou, caiu. E aí? Érica, fantástica pergunta. Eu tive o desprazer de presenciar e fazer o atendimento do meu filho numa situação dessa, que ele caiu do meu braço, antes de 1 ano. E recentemente atendi também uma moradora do meu prédio, e que a criança dela, ela foi transferir a criança do bebê conforto dela para algum outro local e a criança caiu, sem querer. Nossa. Ficou super preocupada, super transtornada, mas esses exemplos são para mostrar como essa situação é comum, é extremamente comum as quedas das crianças que estão aumentando a sua coordenação e estão começando a andar. Essas são situações que a gente tem que ter, obviamente, o apoio dos pais para impedir que essa situação do andar da criança ocorra em algum local onde ela possa se machucar, solos mais duros, locais com quinas, enfim, são situações que a criança ela ainda não tem um entendimento pleno e completo de defesa, ou seja, numa situação de queda, a criança ela se projeta, ela totalmente se projeta, ela às vezes não tem a capacidade de apoiar ou de rodar o corpo, enfim, ela tem uma situação... Reflexos lentos aí, né? Os reflexos estão em formação. Então, o ideal, o mais importante, obviamente, para você não ser aqueles pais que, como eu fui, quando meu filho nasceu, fui ir Faz atrás... tempo isso, 5 anos, o Henrique tem 5 anos. O Henrique? Henrique, grande Henrique. Papai te ama, viu, Henrique? Amém. E devotinho de Nossa Senhora. E... é uma situação que, para você não ser aqueles pais que ficam atrás da criança, como eu fui, é importante você também preservar a liberdade da criança, não deixar que ela se exponha a situações de risco e, obviamente, facilitar com que aquele caminho e eventuais quedas, se forem para acontecer, que aconteçam num chão com um tapete, exato, com uma proteção. Hoje tem os PVAs, tem vários tipos de estruturas, principalmente que a gente vê naqueles locais de crianças para poder ficar brincando e assim a gente vê as quinas, como é importante a gente tirar essas quinas da frente das crianças, porque são situações, como eu disse, elas não conseguem se defender e vão se machucar numa situação dessa. Escadas também, né? Vão levantar, meu Deus do céu. Então, cuidado com a criança, mas deixem ela evoluir. E preparar o ambiente, né? Para que não seja um ambiente liso, escorregadiço, etc. Né? E só uma última coisa, doutor, seu professor evite o andador, por favor. Este andador é um pepino, porque se eu disse que justamente a criança precisa desenvolver a sua capacidade de botar os pés no chão e entender se ela está em pé, se ela está de lado, ao usar o andador, aqueles que a gente vê para cima e para baixo, aí o pessoal usando, porque às vezes é um conforto para a mãe, mas o uso frequente dele faz com que a criança não entenda essa posição dos pés e vai retardar esse desenvolvimento. Interessante, porque às vezes a gente ouve a interpretação do outro lado, ou seja, vamos colocar um andadorzinho porque a criança vai ficar de pé, então ela vai ter noção que ela vai ficar de pé e não é. Doutor. É o contrário. Na verdade, se a mãe vai cozinhar, fazer o café e ela não quer que a criança saia dali, até concordo. Agora, fazer aquilo, não, ela vai ficar no andador porque ela vai andar mais cedo, isso está errado. Nossa, gente, olha, uma dica aí. A Bruna Farias, de Resende, Rio de Janeiro. Bom dia, Bruna. Que bom que você está conosco, Bruna. Deus te abençoe. Quando acontece de bater a cabeça com força e a pessoa fica com a vista embaçada, tontura e vômito, é necessário ficar no hospital em observação por 12 horas? Às vezes até mais, né, Bruna? Então, Bruna, essa é uma pergunta que alguém me fez há um tempo atrás e até questionando a postura do médico de fazer o período de observação tão longo assim. Na verdade, um dos grandes problemas é você não ter na criança uma transferência de energia tão grande que determine nela sintomas neurológicos que sugiram uma lesão cerebral. Ou seja, ela bateu a cabeça, está bem, foi um trauma razoável, intensidade de impacto, mas ela está bem. O problema é que, normalmente, traumas na região da nuca fazem com que as crianças e até os adultos possam ter episódios de vômitos associados. E aí, a gente vai expor uma criança à dose de radiação de uma tomografia. Então, este talvez seria o grande fator de proteção. Por que muitos médicos optam por deixar a criança 12 horas de observação? O protocolo, na verdade, até em 6 horas você pode, com uma família bem orientada, assistida e com possibilidade de rápida transferência para um serviço público, você até pode abreviar isso.
O período de 12 horas, na verdade, é um período de zelo que a gente tem que ter, inclusive não só quando sai do hospital. Porque, de repente, 8 horas, 9 horas depois acontece o episódio de vômito, ficar em casa não é correto. É ideal que você volte para lá. Aí, doutor, junto com tudo isso, de repente dói a cabeça, dói a cabeça, dói a cabeça, e a pessoa tem um analgésico aí, um desses, né? E vai lá e toma 1, 2 para aliviar, porque a dor é tão grande. E aí, eu posso fazer isso? O analgésico até pode tomar a medicação para alívio daquele desconforto. O problema é que se existe alguma lesão cerebral, a primeira resposta é que o analgésico não vai fazer o efeito. Pode tomar o analgésico naquele momento, mas vá no médico, é o tempo de você ir para o hospital. Então, para não expor a criança às doses excessivas de radiação da tomografia, que seria um exame para você ter conclusivamente ausência ou lesão presente, a gente opta por deixar as crianças sem a tomografia em critérios específicos e deixar de observação. Então, só cuidado com a questão do jejum, porque o jejum, às vezes, muitas mães ficam preocupadas e, mas vai ficar de jejum 12 horas, ninguém fica de jejum 12 horas. Realmente, ninguém fica de jejum 12 horas. Nessa hora, o pediatra ou o médico que assistia o paciente consegue colocar um soro com, pelo menos, açúcar e hidratação para a criança ou para o adulto não ficar em jejum prolongado 12 horas, mas numa eventualidade cirúrgica é importantíssimo estar de jejum.